Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, acesse o nosso e-mail e participe visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região. Sindicato esse que está pertinho de você, na Rua Erasmo Braga, número 310. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. Assista esse e outros programas da nossa grade. O tema do programa de hoje é sobre o assédio moral e os reflexos sobre a saúde mental dos trabalhadores. Para tratar desse assunto, nós trouxemos aqui um doutor especialista nesse assunto. É Roberto Eleoni, psicólogo e também professor da Unicamp e FGV, Fundação Getúlio Vargas. Roberto, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Eduardo, pelo convite. Tá certo. Vamos começar, Roberto, falando um pouco desse assunto tão polêmico que é o assédio moral. Eu acho que a gente começa bem, né? Certo. Definindo o que é. Sem dúvida. Porque eu acho que quando a gente quer dar seriedade a qualquer assunto, aliás, num livrinho que a gente escreveu, Margarida Barreto, eu e a Estela de Freitas, nós colocamos exatamente essa questão, começamos colocando. Certo. Quando você quer dar notoriedade, você quer encarar um problema de frente, você tem que definir, falar o que é. Senão fica aquele tipo de coisa que cada um fala uma coisa, todo mundo dá palpite, e em verdade ninguém sabe bem o que é. Daí você desmoraliza o assunto, né? Isso para o trabalhador é péssimo. Certo. Porque é ele que continua sofrendo as humilhações, é ele que continua arcando com o peso enorme, psíquico inclusive, de certas situações. Enfim, é ele que sente na pele, né? Então, assédio moral, deixa claro que assédio moral não é qualquer coisa, obviamente. Tá? Não é porque eu dei um espirro aqui no estúdio, tá tudo bem, foi um assédio moral, né? Não é porque eu tropecei no seu pé, você está me assediando moralmente. Né? Então não é isso, obviamente não é. O assédio moral, ele tem algumas características, a gente vai ver que ele é intencional. Intencional em que sentido? Ele quer magoar, ele quer arrebentar com a pessoa, ele é desrespeitoso, ele é um conjunto de humilhações, de situações que atentam contra a dignidade e a personalidade da pessoa. Então, quando a gente fala intencionalidade, deixar muito claro, porque é uma questão polêmica, intencionalidade, não quer dizer que o sujeito ele precisa, eu quero. Não é isso. Se o sujeito faz aquilo, inclusive, com constância, com sistemática, é claro que é intencional. Por isso que nós falamos, ele é frequente, ele é intencional, ele é direcionado. Certo. Veja bem, um gestor que a toda hora se refere aos seus subordinados, se refere às pessoas com as quais ele trabalha, que estão colaborando para o trabalho, para a produção, de uma maneira indigna, de uma maneira desrespeitosa, é um assediador, sim. E não me venha dizer, não, eu não sabia. Opa, peraí, se o sujeito não sabe o que está fazendo, bom, então é bom consultar um especialista, né, e um psicólogo, psiquiatra, para saber o que está fazendo. Quer dizer, ninguém pode dizer que não sabe. Outra coisa é eu estar extremamente nervoso, eu bati o carro, eu tive problema, aquelas coisas que acontecem com qualquer ser humano, né? E naquele dia, pontualmente, eu cometo uma pequena grosseria, eu falo uma palavra que talvez não fosse a mais adequada. E o que a gente faz, Eduardo, nessas horas? Você pede desculpa, pô, né? Ou você age de uma maneira que a própria pessoa já percebeu que você cometeu uma gafe, que você não queria, e acabou a coisa. Né? Quem nunca teve uma atitude que depois inclusive se arrepende? Puxa, Elane, oxa vida, Elane, você foi falar essa bobagem. Por que você foi falar isso? Acabei magoando aquela pessoa. Mas é nessas situações, o próprio meio ambiente, as próprias pessoas, quem está interagindo com você, quem está falando com você, o teu subordinado, o teu colega, ele entende na maior parte das vezes, não entende? Ninguém é tão perverso, tão rancoroso, não vou perdoar. Opa, peraí. A minha experiência pessoal, inclusive, mostra muito bem que as pessoas entendem muito bem quando foi um desatino, foi um equívoco, um erro. Certo. Enfim, acontece com qualquer ser humano. Agora, Roberto... Então, veja bem, assédio moral não é um simples conflito. Então, é uma confusão que se faz. Certo. Então o conflito é sério? Não, conflito pode acontecer.
No assédio, você não quer resolver conflito, você quer acabar com a pessoa, você quer humilhá-la. Veja bem que aí É bem diferente. pesa, é gravíssimo, né? E por isso que tem que ser punido com todo rigor. Agora, Roberto, como o trabalhador pode distinguir, então, o assédio moral? Então, ele distingue de um simples conflito, né? É quando tem justamente essas características. Veja bem, o ambiente de trabalho hoje, seja ele qual for, na área pública, na área privada, é um ambiente de grande cobrança. Né? Existem metas a ser cumpridas, existe um rigor na avaliação, existe uma série de questões que, infelizmente, no mundo atual, apesar da tecnologia, estas questões não diminuíram de intensidade, não foram resolvidas. Pelo contrário, existe uma densificação, quer dizer, existe uma sobrecarga de trabalho em praticamente todas as organizações. Isso faz com que as pessoas fiquem tensas, isso faz com que o número de conflitos aumente. Mas não quer dizer, em hipótese alguma, que isso seja desculpa, motivo para você intencionalmente, para você, de forma frequente, agredir as pessoas. Né? Isso é uma verdadeira tortura psicológica e é inadmissível. Não é à toa que o Hans Lehmann, que foi um dos primeiros pesquisadores na área, ele chamava o assédio moral de forma muito apropriada, eu gosto muito do Lehmann, acho que ele é muito simples, muito direto nas questões, de psicoterror. Veja bem, não é um simples conflito. É um terror psicológico, quer dizer, é um maltrato sistemático, é um desrespeito. Só quem vive que sabe. Quem vive que está sabendo o que significa isso. Agora, aproveitando duas palavras da sua resposta, você falou tanto na área privada como pública. Sim. Existe uma diferenciação? Onde ocorre mais o assédio moral? Geralmente na privada? Olha, hoje ele ocorre em qualquer tipo de organização, pública, privada, pequena, média, grande. Só que ainda no setor público, o assédio ocorre mais. E vou explicar por quê. Ele ocorre mais do que na empresa privada e mais do que isso, o tempo de duração é maior. Né? Por quê? Porque no setor público, né, embora infelizmente cada vez mais, né, se esforce para tirar a pouca estabilidade que existe, parece que, né, cada vez mais você quer destituir o trabalhador de qualquer, o funcionário de qualquer garantia, né? Esse projeto neoliberal mostra muito isso, faz parte do projeto neoliberal, é intencional isso aí. Apesar disso, no setor público, o sujeito é concursado, principalmente quando ele é concursado, então ele goza de uma certa estabilidade. Quer dizer, ele pode ser exonerado, ele pode ser posto para fora, mas há um processo administrativo, enfim, há trâmites, inclusive, permite a ele defender-se. Bom, todo mundo sabe disso, ótimo. Daí é que entra, entre aspas, a maldade do assédio moral. Ele acaba sendo um instrumento para pôr o sujeito para fora. Como assim? Ele não vai sair, ele tem garantia, tem sua família a ser sustentada. Então, às vezes, o assédio é uma maneira, é uma tortura psicológica que vai fazer com que ele fale, não aguento mais. Aqui, se eu ficar, eu morro, infarto, tenho uma isquemia cerebral, enlouqueço ou fico paralisado. Então, ele cai fora. E há casos, o sujeito abre mão da própria estabilidade de uma vida na velhice um pouquinho melhor. Esse nosso convidado de hoje é Roberto Eleoni. Ele é psicólogo e professor da Unicamp e também da Fundação Getúlio Vargas, tratando o tema assédio moral e os reflexos sobre a saúde mental do trabalhador. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí.